Come, Holy Spirit, I will forever need thee. Vocês que trouxeram suas Bíblias essa noite, abram comigo, por favor. No livro de 2 Reis, lendo a partir do 5º capítulo. Começando com o primeiro versículo. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz: agora Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem com o seu mestre, e honrado, porque por ele o Senhor tinha dado livramento à Síria. Ele também era um homem valente, mas ele era leproso. Hebreus 12, 1. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Por isso, visto que também estamos rodeados de tão grandes testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu quero usar para o assunto esta noite palavras que à primeira vista podem soar e parecer um pouco estranhas, mas acho que, a propósito, será apropriado para a mensagem que creio que Deus me deu. O assunto: aquela doença. Aquela doença. Abaixem suas cabeças. Pai Celestial, nos ajude essa noite. Há milhões de pessoas que nos assistem pela televisão. Que teu Espírito venha com grande unção, flua nos corações e nessas vidas. Eu gostaria de pedir a Deus que esta mensagem, que eu acho que é uma das mais importantes que já me deu, dissimule a libertação não apenas para muitos aqui neste Coliseu em Dallas, que precisam, mas para todos na televisão. Que a tua palavra vai e não voltará vazia, não. Que ouça a sua voz. Não peço o enredo dos meus irmãos mais estimados. Também não peço os elogios da multidão. Mas simplesmente peço que eu seja um canal do teu Espírito que possa fluir essa noite. Mas eu vou pedir tudo em nome de Jesus e todos digam amém. Essa doença, eu possivelmente direi algumas coisas essa noite que alguns de vocês nunca ouviram alguém dizer diante de um púlpito. Eu não sei se cairão na categoria de controvérsia ou possivelmente não. Possivelmente não. O assunto que eu acredito que o Espírito Santo me trabalhou para entregar é muito delicado. Se Deus me ajudar a descobrir o que Satanás cobriu com tanto sucesso nos corações e nas vidas de muitos filhos de Deus, essa doença. Quando você lê aquele primeiro versículo daquele 5º capítulo de 2 Reis, é quase como ler palavras pertencente a um filho de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem poderoso. Muitos de vocês que se colocaram diante de mim essa noite, muitos pela televisão, através de Jesus Cristo, poderia ser dito: vocês são poderosos. Mas isso não seria uma afirmação exagerada. E a Bíblia diz que ele era um grande homem com o seu mestre. Tantos quais falarei essa noite de maneira estranha e estranha o suficiente, ou com grande com o seu mestre eu falo do Senhor.
A Bíblia diz que ele era honrado. Muitos daqueles que falam essa noite, essa palavra poderia até ser usada para eles, honrosos. A Bíblia diz que ele deu libertação à Síria, é uma coisa estranha, mas muitos homens de libertação precisam de libertação. Uma estranheza, é quase um nome impróprio, mas é a verdade. A Bíblia diz que ele era um homem poderoso de valor. Esta é uma palavra que não ouvimos muito isso hoje, porque muitos não se enquadram nessa categoria. Mas essa palavra poderia ser dita de tantos cristãos, homens de valor, indivíduos que são tantos consagrados e dedicados, mas ainda assim a Bíblia fecha essa passagem com as palavras: mas ele era leproso. Eu tenho um amigo querido, ele não é americano, ele não vive nesse continente, é bem mais velho que eu. Deus usou notavelmente em certas partes do mundo para trazer libertação a muitos, para ver grande número de pessoas salvas pelo sangue de Jesus, tantos cheios do Espírito Santo. Ele disse que Deus lhe deu uma visão uma vez e ainda assim foi uma visão estranha. Conheço bem e conheço há mais de 20 anos e acredito que Deus lhe deu. Vou mais longe, vou dizer que sei que Deus lhe deu e esta é a visão. Vou fazê-lo respirar. Em seu país natal, ele foi para uma aldeia particular. O lugar era estranho para ele, as pessoas eram estranhas e ele viu um homem e sua esposa que estavam cercados de crianças e eles pareciam estar gostando imensamente daquelas crianças. E ele casualmente fez menção do homem que estava ao seu lado, que estas pessoas, este casal tinha filhos lindos. O homem disse que sim, mas eles não são os filhos daquele casal. Mas eles não tinham filhos. Eles amam as crianças mais do que a vida, eles queriam filhos mais do que qualquer outra coisa, mas eles tiveram que realizar suas satisfações desfrutando dos filhos dos outros. A pergunta foi feita casualmente porque eles não podem ter filhos. O homem deu de ombros, dizendo: eu não sei, e na visão disse ele que há rumores, mas ninguém sabe, mas sabemos. Sim, sabemos que são pessoas preciosas, amadas por toda a cidade. Foi estranho. Alguns momentos depois ele falou com outra pessoa e ele fez menção do casal que estava gostando da companhia dessas crianças, e ele disse que disseram que essas crianças não pertencem àquele casal. Me disseram que eles não podem ter seus próprios filhos. E isso é certo. E você sabe por que eles não podem ter seus próprios filhos? Eles devem buscar a realização e a completude. E desfrutam da prole dos outros. O homem disse: eu não sei. Eu ouvi história, mas eu não sei. Ninguém aqui sabe, exceto um homem. Um africano que vive na periferia disse que sabe que tem anos de idade. A razão deste casal não ter filhos, segundo as indicações, foi este. O homem, seu interesse, despertou curiosidade. Descobriu que o seu nome era Majuba, que é um africano, significa pomba. Depois de ter uma conversa com os idosos, o africano, ele me disse que este casal na aldeia gosta tanto da companhia de crianças, mas ainda assim não tem seus próprios filhos, que você sabe o motivo do que eles não têm e por que não podem ter. E por isso eles têm que buscar a sua satisfação com a questão dos outros.
E ele disse: sim, eu sei. Ele disse: você tem que me dizer. Ele respondeu: não. Bem, eu não vou te dizer, eu não vou dizer nada. Nada a ninguém, vou levar para a sepultura comigo. Ele me disse que eu não entendo o que é. Disse ele: a única coisa que eu vou te dizer é esta coisa. O problema dos cristãos hoje, com esta coisa dentro de suas vidas que está comendo o núcleo de suas almas, é quase lenda em números. Satanás procura um apoio na vida de um filho de Deus, e ele procura um lugar de fraqueza. E nenhum pecado é bonito, todo pecado é feio. Mas ele quer amarrá-lo com o mais hediondo e mais sombrio da escuridão e o mortal e o covarde do pecado. Eu estava numa cidade não muito tempo atrás, em Cruzada. O telefone tocou e eu atendi. Um jovem me disse: irmão Swegert, eu estava na Cruzada ontem à noite. Ele passou a dizer algumas coisas legais sobre a reunião e então me disse isso. Eu pude sentir os feitos em sua voz. Ele disse: eu preciso de ajuda. Se eu não receber ajuda, e se eu não receber ajuda, então eu vou tirar a minha vida. Eu poderia dizer que pelo tom da voz dele, ele não era um indivíduo possuído pela paranoia. Eu sabia que a situação era crítica e os psiquiatras nos dizem que se um indivíduo fala sobre isso o suficiente, é melhor levar a sério porque ele fala sério. Você é salvo? Ele disse: sim, estou salvo, estou cheio do Espírito Santo, eu amo a Deus com todo o meu coração. Mas há algo em minha vida e eu não posso desistir. Há algo lá dentro que está comendo minhas entranhas, está me matando. E eu tentei parar, já derramei lágrimas suficiente diante de Deus. Meu coração foi partido inúmeras vezes e eu implorei a Ele que me perdoasse e o Senhor de novo, Ele me perdoou. Mas eu me sinto tão sujo, não tenho respeito por mim mesmo e eu não posso mais continuar. Eu vou acabar com a minha vida, não aguento mais. Eu disse: jovem, o que é isso? Ele disse: irmão Swegert, eu nunca disse a ninguém que não há ninguém que saiba que eu não há um indivíduo no mundo. Eu vou à igreja, eu sento lá, eu acredito que sou tão dedicado quanto o indivíduo pode ser, mas há algo que me agarrou por dentro, a coisa, e se derramou. Ele disse que é pornografia, masturbação, impureza sexual, e eu não posso continuar. Eu vou chocá-los essa noite, mas o que eu digo é a verdade. Quantos cristãos, quantos de vocês que me assistem pela televisão amam a Deus, agora me deixem dizer isto. Ouvimos os termos usados hipócritas e há alguns hipócritas na igreja, mas eu acredito que não há muitos. Eu acredito que a maioria dos cristãos, sejam eles fracos, sejam eles ignorantes, que eles não conhecendo muito a palavra de Deus, seja o problema que estão passando, mas lá no fundo querem servir a Deus. Eles podem falhar, eles podem tropeçar, eles podem não saber tanto quanto você, mas eu acredito que a maioria das pessoas querem servir a Deus e eu não acredito que há muitos que eu estou falando na igreja, que eles estão usando sua salvação ou religião, uma fachada ou um culto para encontrar a má intenção, sem nenhum desejo realmente de viver para Jesus, é apenas uma piada. Eu não acredito que existe muitos assim. Esse negócio é sério. Mas quantos neste momento são cristãos?
Vocês foram salvos pelo sangue de Jesus. Alguns até cheios do Espírito Santo. Mas quantos estão bebendo secretamente de lado? Ninguém sabe. Mas eles nunca pretenderam chegar tão longe. Pouco a pouco, vai cada vez mais fundo. Eles estão viciados, agora eles estremecem. Quando o pregador fala contra a bebida alcoólica, eles são os primeiros a gritar, mas eles estão bebendo todos os dias. Quantos são assim? Eu não digo isso como uma atitude sarcástica, condenatória a você. Já tem problemas suficientes, sem suéter bater em sua cabeça, ou atrapalhar, ou machucar você. Eu digo isso como uma questão de verdade. Quantos cristãos neste momento são cortados em pedaços por dentro, pouco a pouco? Eles foram mais e mais fundo, e alguns de vocês olhariam para mim aqui essa noite e diriam, Dimo Suete, que não é possível para uma pessoa ser salva e ser cheia do Espírito Santo e ter algo assim, o que você mencionou um momento atrás, a experiência de julgar. Eu não me importo com o que uma pessoa fez. Eu não me importo com a quantidade de vezes que ela fez. É tão ruim quanto a isso. Isso é claro que teria limitações. Eu não me importo como pode ser desprezível e perverso e sombrio e covarde se esse indivíduo for a Deus, com um coração sincero e arrependido de ser a Deus. Dizer a Deus, eu estou muito arrependido pelo que eu fiz, por favor me perdoe, me perdoe. Este livro sagrado nos diz que Deus ouvirá esta oração e perdoará e limpará isso e ele será lavado. Existem milhares de cristãos. Muitos de vocês que estão na televisão estão vivendo uma vida de arrependimentos. Constante, em um cenário constante de arrependimentos. A maioria das vezes essas pessoas são consagradas, elas são dedicadas a Deus. Mas Satanás encontrou aquele lugar lá. Eles vão cada vez mais profundo. Eles têm pouco ou nenhum respeito por si mesmos. Satanás o alimenta com as mentiras, diz que não adianta, eles podem desistir de tudo, apenas ir para as profundezas do pecado, virar as costas para Deus. Na igreja ele vai dizer que você é um hipócrita, você está blasfemando contra o Espírito Santo, ou o demônio está te possuindo, seja lá o que ele quer que você acredite. Quando você vai cada vez mais fundo, querendo parar, tentando parar, mas de alguma forma você conseguiu, viu a fechadura da porta. Eu vou dizer algo esta noite que Deus deu a mim. Este envio é o fim dessa era. A lista quase no último. Mas o espírito desta época, e este que é pronunciado, é o esquema diabólico do inferno. E no mundo hoje é o espírito de impureza sexual ou promiscuidade sexual. É tão desenfreado que corre como uma ferida pelo andamento principal de nossa cultura. Tem ligado os corações e a vida de milhões de pessoas hoje. Falei com um dos artistas mais poderosos do mundo algum tempo atrás, como o Espírito de Deus tratou muito com ele. E quando cheguei ao cerne da coisa, ele sofreu agonia incontável. E ele sofreu problemas, caos suficiente para uma centena de vidas. Eu estava implorando a ele, implorando para que ele viesse a Jesus. Mas quando cheguei ao fundo disso, descobri que ele era sujeira sexual e perversão que ele não queria abonar. Foi isso que o parou. Este espírito que está agarrando vidas na pornografia, estes filmes imundos, perversão, adultérios, fornicação. Deus nos ajude. Dimo Suete, você está dizendo que é um cristão? Um filho de Deus pode está envolvido nessa imundícia infernal? É isso que estou dizendo. É o que estou dizendo. Você diz que isso é horrível. Eu sei que é horrível.
Mas você ficaria surpreso com esses pecados podres que são infernais, que confundem a imaginação. Deus tem coisa a dizer sobre eles, mas Ele também tem coisa a dizer sobre outros pecados. Ele disse que o ciúme é tão cruel quanto o túmulo. Ele disse que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Ele disse que odeia o orgulho mais do que ele odeia outra coisa. Então, nenhum pecado é bonito. Todo pecado é feio, é condenável e é destrutível. Mas esse espírito de era, que sempre esteve aqui, mais acredito que hoje, mais pronunciado do que nunca, é o pecado da imundície sexual, que a torna imperativa, igreja do Deus vivo, que vocês se comportem puros e santos, andando retos e limpos e verdadeiros como exemplo de justiça, no meio de uma era suja e perdulária. Senhoras, por favor, ouçam-me, eu não falo com o mundo, eu não falo com aqueles que não conhecem a Deus. Eu não falo com aqueles que não têm conhecimento de Jesus Cristo, mas falo com o corpo de Cristo, independente de qual igreja você pode estar associado. Senhora, seus corpos são templos do Espírito Santo. Mães, ensine suas filhas que os varões estão errados. Ensine suas filhas a se vestirem decentemente. Ensine suas filhas que os seus corpos são templo do Espírito Santo. É o que tem acontecido nessa era, pois estamos vivendo em uma época em que Satanás está tomando vantagem como ele nunca aproveitou antes para destruir por estes males que mencionei a vida de milhões, incluindo cristãos. Eu quero te falar de alguns personagens bíblicos que você nunca sonharia que tiveram esses problemas. A Bíblia realmente não nomeia todos, mas nomeia alguns. No livro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 e 7. Isaías viu o Senhor e disse: ai de mim, porque eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, para os meus olhos ver o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins para mim, tendo na mão uma brasa viva que ele tinha tirado com a tenaz do altar. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías, o grande profeta de Deus. Vocês veem, os pregadores também não estão imunes a esses problemas. Essa é a razão pela qual vocês devem orar pelos seus pastores. Eles são alvos dos poderes do inferno, que Satanás está atirando para poder destruí-los. Aqui está Isaías, que falou grande e brilhantemente sobre o nascimento virginal. Aqui está Isaías, que falou mais do grande reino milenar, que está por vir mais do que qualquer outro profeta que já viveu aqui. Aqui é o poderoso Isaías, e ele diz: ai de mim. Você aqui essa noite pergunta: o que foi o seu pecado? Eu não sei. O poderoso Espírito Santo não desejou que isso fosse descoberto. O Espírito Santo silenciou isso e apenas usou a palavra iniquidade e pecado. Mas aquela coisa estava na vida de Isaías. Aquela coisa estava lá até que o Espírito de Deus quebrou a escravidão daquele profeta. Olhamos à noite o trabalho. Alguém pode dizer: eu não acho que o trabalho tinha algo de errado com ele. Pela descrição da Bíblia, parece que o trabalho estava preocupado com aquele terrível pecado do orgulho, essa coisa dentro de sua vida. Parecia ajudar a trazer o sofrimento que ele experimentou. Mas Deus o libertou. Então olhamos para Davi, o doce cantor de Israel, Davi. Davi escreveu mais de 50 dos salmos.
Davi, um homem segundo o coração de Deus, o primeiro nome humano no Novo Testamento é Davi, o último nome no Novo Testamento é Davi. Jesus é chamado filho de Davi. Aquela coisa dentro da sua vida, o Espírito Santo não achou por bem encobri-la. Ele a trouxe abertamente. Davi se tornou a canção dos bêbados. Este homem que foi o maior exemplo teocrático daquele que Deus já sentou em um trono. Davi, o doce salmista, o doce cantor de Israel. Mas o pecado de que falei esta noite era galopante dentro do seu coração. Não era ainda o pior, era o pecado de adultério e o pecado de assassinato. Aquela coisa. Davi, o poderoso rei de Betseba, uma linda dama. Duas pessoas mergulharam em um holocausto de pecado e uma nação inteira cambaleou sobre o impacto disso e um bebê leidai. Jacó. Havia muito pouca diferença entre Jacó e Saul. Você seria muito difícil encontrar Jacó um homem melhor do que Saul no começo. Para ser franco e honesto com vocês, parece que Saul poderia ter sido o melhor homem. O próprio nome significa enganador e o Senhor planejou. Ele representar essa parte. Era sua própria natureza. Jacó. Aquela coisa dentro da sua vida para enganar, que quase destruiu o plano de Deus para a raça humana. Você o ouve chorar no livro de Gênesis. Como ele lutou a noite toda e disse: eu não te deixarei até que você me abençoe. Jacó estava cansado daquela coisa dentro de sua vida, tornando sua existência cheia de curvas e tortuosas. Jacó disse: eu devo ser liberto. Eu devo ser transformado por Deus Todo-Poderoso, e depois de uma noite de luta, Deus mudou ele. Você pode ser mudado. Estou aqui para te dizer que você não tem que viver sobre aquela coisa do inferno. Estou aqui para dizer esta noite que essa escravidão pode ser quebrada, e na verdade foi quebrada por Jesus Cristo no Calvário há 2000 anos atrás. Satanás lhe dirá que é impossível, você jejuou, você foi ungido com óleo, o pregador orou por você, não conhecia o problema, Deus não escolheu revelar a ele, mas você já tentou tudo o que sabe, mas a escravidão está aí. Eu estou aqui para te dizer essa noite que você pode ser livre. Essa mensagem que está sendo pregada a você, não apenas aqui, mas pela televisão, essa palavra pode libertá-lo. Enquanto estou pregando esta noite, Satanás diz a você que não há esperança, é inútil, não pode, se você já tentou de tudo, isso aconteceu por anos e anos e anos, mas estou aqui para te dizer esta noite, Deus sabe disso, Deus pode te libertar, Ele pode quebrar a corrente, você pode ser livre dessa escravidão do inferno e dessa escravidão da escuridão, aquela coisa. Josué foi liberto disso. O sumo sacerdote, você pode ler sobre isso em Zacarias. Ele recebeu uma muda de roupa porque suas roupas eram imundas. Essa coisa dentro de sua vida fez com que esse homem, que era um líder, fosse imundo aos olhos de Deus. Mas Deus mudou. Você pode ser limpo. O pecado não pode ter domínio sobre você se você acredita. Mas me escute. Não espere muito tarde. Você pode esperar muito tarde, você pode esperar tão tarde. Até a misericórdia de Deus, mesmo que dure para sempre, você foi além e é lívido. Vocês podem esperar muito tarde até que a catástrofe, os caos, os alcance e vocês sejam destruídos. Alguns de vocês que disseram nessa cruzada esta noite, talvez vocês que assistem à televisão, esta coisa em suas vidas está lá há anos. E eu quero lhe dizer, é isso mesmo, embora Deus os perdoe e tenha misericórdia, paciência, amor e longanimidade com vocês, nunca o conhecerão na sua plenitude. Com essa coisa em suas vidas,
Vocês terão que viver na prole de outros, como na visão que foi dada ao meu amigo. Olhem, vocês nunca sonhando com o que se esconde em seus corações. Eu nunca digo isso condenatório. Eles podem perguntar como vocês estão, e vocês podem dizer que está tudo bem, e está tudo bem, mas por dentro vocês sabem que é aquela coisa. Está lá há tanto tempo, mas você não pode esperar muito tempo. É tarde. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. A palavra de Deus nos diz que Jesus está falando com a igreja. Ele não está falando com os incrédulos, ele está falando com a igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Apesar de eu ter alguma coisa contra vocês. Está falando com a igreja agora. Porque você sofre, mulher. Jezabel, que se diz profetiza para ensinar e seduzir os meus servos para se prostituírem e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Observe o que ele diz no versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação. Ela não se arrependeu. Vou lançá-la em uma cama com aqueles que cometem adultério com ela na grande tribulação, a menos que se arrependam de seus atos, e oferirei seus filhos com a morte. Esta mulher esperou muito tarde, foi dado tempo para que ela se arrependesse. Ela não arrependeu. Olhe Achan. Achan, a vitória tinha sido gloriosa com Josué. Jericó tinha caído. Era apenas uma parada na estrada, uma pequena força expedicionária que foi enviada contra ela, mas eis que Israel foi derrotado e 37 homens morreram. Josué foi diante de Deus e disse o que aconteceu, e Deus apontou isso fora da própria tribo, o próprio homem Achan. Ele havia roubado a vestimenta babilônica, a prata, o ouro, e a coisa estava em seu coração. Aquela coisa. Ele chorou, ele se arrependeu, mas era tarde demais. Ouviram-me? Era tarde demais. Olhem para Esaú. Ele chorou lágrimas amargas, lágrimas, que Saul não considerava, e ele não tinha nenhum pingo de respeito. A Bíblia diz que Saul era um fornicador. E isso, e entre outras coisas, e aquela coisa, destruiu ele. E chegou uma hora que ele chorou amargamente, mas era tarde demais. Saul. Muitas pessoas não perceberam que Saul era um homem poderoso. Saul teria sido um grande rei. Saul tinha uma grande habilidade militar. Mas Saul tinha aquela coisa de orgulho dentro de sua vida, e você ouve suas palavras horríveis: eu peguei e eu me fiz de bobo. Aquela coisa o destruiu. Ele chorou. Ele pediu ajuda, mas era tarde. Eu não acho que isso estaria completo esta noite se eu não falar de Judas. Judas que andou com Jesus, Judas que viu tanto poder de Deus, Judas chegou tão perto, mas essas coisas estavam na vida dele. Você vê, você pode estar bem na igreja, esfregando ombros com o pregador, estão envolvidos no ministério, tão perto como Judas estava, mas essa coisa estava na sua vida. Eu sempre acreditei que se Judas tivesse ido a Jesus e implorado perdão, e implorado misericórdia como Simão e Pedro, ele teria sido perdoado. Mas ele chorou, ele disse: eu pequei, eu traí o sangue inocente. Mas era tarde demais. Tarde demais. Você pode esperar muito tarde. Eu
tinha um querido amigo, alguns anos atrás. Vou chamar de Smith, o nome dele não era esse. Mas para não envergonhar ninguém, vou usar este nome. Uma igreja foi construída em sua área. Toda a sua família não sabia nada de Deus. Não sabiam nada da graça de Deus. Não sabiam nada do poder de Deus para dizer que frequentavam uma igreja, mas não sabiam nada de Jesus. Realmente eles viviam muito, pecaram muito, bebiam muito, jogavam muito, profanavam. Vulgaridade, vocês diriam. Mas uma igreja foi construída que acreditavam e pregavam o poder de Deus. Alguma coisa tinha acontecido antes daquela igreja ter sido construída. Um desses irmãos, não o homem de que falo, mas seu irmão, muito próximo de seus parentes, na verdade um primo. Quase todas as semanas eles ficavam bêbados juntos. Muitas vezes eles discutiam e uma briga acontecia. Mas depois que o álcool passava, ainda éramos os melhores amigos, eram inseparáveis. Uma noite a discussão foi mais acalorada do que o habitual. Um dos homens, o homem seguiu seu amigo para casa, xingando. Isso já aconteceu muitas vezes, mas foi em maior grau. Satanás pode te manobrar para uma armadilha. Ele quer te destruir. O homem entrou em sua casa, puxou uma espingarda de cano duplo do lado da parede, saiu pela varanda da frente, apontou para o seu amigo mais próximo e querido, ambos bêbados. O homem ficou lá e desafiou a puxar o gatilho embriagado sem saber o que estava a dizer. O homem puxou os dois gatilhos e arrebentou a barriga pela estrada. E morreu na frente da mulher e de seus filhos. Quando o juiz sentenciou aquele homem à prisão, eram 5 irmãos, um morreu, sobraram apenas 4. Aqueles 4 irmãos armaram seus homens poderosos, 2 deles tinham 1,80 m de altura. Um deles pesava 129 quilos, o outro 131 quilos, osso e músculo. O juiz disse para aquele homem: se você sair da prisão e voltar para este país, aqueles homens lá vão te matar e não há nada que eu possa fazer sobre isso, você nunca mais volte. Ele foi para a prisão. Ele tinha acabado de sair em condicional quando a igreja foi construída. Esses homens contrataram pistoleiros profissionais, eles arrancaram o para-brisa do carro dele, quase o mataram várias vezes, muitas vezes, e eu via um deles e ele tinha 1,38 no cós da calça. Se ouvissem que este homem estivesse em algum lugar, iriam lá para matá-lo. Eram devorados por esta coisa chamada vingança. Ódio. Estavam cortando a vida deles. Um desses irmãos foi salvo, o primeiro que veio para Jesus. Seu irmão ouviu falar dele ou da minha história. Vou chamá-lo de Bob. Ele veio para a igreja. Nunca esteve nada parecido em sua vida. O Espírito de Deus tratou com ele grandemente. Ele não cederia em sua mente. Em sua mente, 24 horas por dia, com seus outros irmãos, era matar o homem que assassinou o seu irmão. Ele saiu daquela igreja com profunda convicção. Eu estava lá naquela noite. Eu ouvi um poderoso homem, com 1,80 m de altura. Mas toda a fraca convicção, o Espírito Santo trabalhou nele.
Você vê isso que o torna a televisão tão poderosa. Aqueles de vocês me assistindo, você tem se sentido confortável em seu pecado, você esteve confortável em sua bebida, você esteve confortável em seu jogo, sua fornicação, você está trapaceando do seu jeito que você tem vivido, mas você está sentado e você tem assistido e observado e visto essas transmissões semana após semana. Algo está trabalhando em você, em seu coração. Você não é mais o mesmo. Isso não traz o prazer que o pecado trouxe uma vez para você. Você vai com os meninos e joga as cartas na mesa, mas sai depois de algumas mãos, você bebe a sua cerveja, mas agora está rançoso para a sua língua. Você entra nisso com um filme sujo, você fica sentado lá por 20 minutos e você fica sem saber o que há de errado com você. Eu vou te dizer o que há de errado com você. Você foi exposto ao Evangelho de Jesus Cristo e a convicção do Espírito Santo está tocando o seu coração. Não estamos a jogar um jogo de piscadelas espirituais. Isso não é uma ginástica espiritual que estamos a passar. Isto é uma questão de vida ou morte. Isto é uma questão de eternidade. Não estou aqui para a minha saúde ou para ver ou ser visto. Estou aqui para pregar a palavra de Deus e é uma palavra poderosa. Você nunca mais será o mesmo depois de ouvi-la. Nunca mais. Eu recebo cartas a uns milhares. Eu as recebo como esposas ou maridos ou filho ou filhas ou mãe ou pai. Me escreve e dizem que meu marido ou meu filho ou minha esposa ou quem quer que seja não está salvo, e eles assistem você todos os domingos e estão profundamente convencidos de que se afastam daquele aparelho de televisão, dizendo que nunca mais vou olhar para ele, mas no próximo domingo lá de volta olhando de novo, por causa do poder da atração do Espírito de Deus. Você sabe o que está acontecendo? Eu vou te dizer o que está acontecendo. É o Espírito de Deus e Ele sabe que você está indo para o inferno. Ele sabe o que está acontecendo, o poço, e Ele está tentando te parar. Ele está tentando chegar até você. Ele está tentando pegar você com uma mão de amor e de misericórdia. É por isso que é tão importante. Me escute, santos de Deus. Me escute, pregadores, que nossas igrejas são mais do que glorificados clubes sociais. É tão importante que nossos coros sejam mais do que exibições de talentos. É tão importante que exibimos uma vida de consagração e dedicação para que Jimmy Swaggart diga-lhe que é a única esperança de um mundo perdido e moribundo. É o amor de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus através de sua vida para a vida daqueles que não são salvos. Um homem disse outro dia, um multimilionário, conversando com um dos meus associados. Ele disse: eu estava num quarto de hotel na Califórnia. Jimmy Swaggart veio naquela manhã de domingo e apontou o dedo pela TV. Na tela da TV disse que ali naquele quarto de hotel, você é rico, mas você é miserável, não sabe o que fazer, você está vivendo em total miséria absoluta. Ele disse: eu sentei lá e tremi todo, pensando, meu Deus, ele está lendo minha mente. Não foi eu, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele deixou a igreja naquela semana, foi na força policial de sua cidade, e ele não conseguia dormir. E aquele fim de semana chegou, e então ele perguntou para sua esposa: aqui tem uma igreja na nossa, onde estive na semana passada. Nunca estive em nada assim na minha vida. E ela olhou na lista telefônica, nas páginas amarelas, e disse: se eu estiver certa, tem uma aqui. Ele disse: se prepare, nós vamos. Era domingo à noite. Eles foram, e 5 crianças com eles. Eles estavam no avivamento. O pregador pregou no filho pródigo. Big Bog foi o primeiro a subir. Aleluia! Ele foi a Jesus. Jesus o limpou e lavou a mancha do pecado. Mas aquela coisa ainda estava lá. Vez ou outra ele se sentava diante de mim e do meu pai e dizia: Deus me libertou de um quinto
de uísque por dia, 3 maços de cigarros por dia, mulherengo, perseguindo adultério e fornicação. Meus votos de casamento eu quebrei impunemente. Deus me livrou da podridão, da luxúria e da sujeira. Mas eu não sei o que eu farei se eu colocar os olhos no homem que assassinou meu irmão a sangue frio. Uma sexta-feira à noite, ele estava no presbitério. Vou dizer a meu pai, ele disse: eu não posso dar aula na escola dominical de manhã, tenho que sair da cidade para ir ao negócio. Estarei fora o fim de semana inteiro. E saiu. No sábado de manhã, por volta de 9 horas, estranhamente, eu vi o carro dele. Aconteceu de estar na casa paroquial e eu fui na casa do meu pai no sábado de manhã. Lembrei que Bob tinha dito que ele não estaria na cidade, mas lá estava o carro, ele dirigindo, e eu observei. Pela janela ele pulou do carro, nem sequer desligou o motor, deixou a porta aberta, veio saltitando os degraus, bateu nele algumas vezes e entrou um homem. Um grande homem poderoso. Ele estava chorando e chorando. Não lágrimas de tristeza, ou patos, ou rejeição, ou rebelião, ou mágoa, mas lágrimas de alegria. Ele estava andando de um lado para o outro. Ele levantou as suas mãos, louvando a Deus, e eu estava sentado lá, e meu pai olhando para ele dizia: o que está acontecendo? Ele disse: isso é vitória. Vitória. Eu disse: Bob, por que é que você deveria estar fora da cidade? Ele disse: eu sei, mas meus planos foram alterados. Esta manhã eu não pude ir. Ele disse: eu entrei no meu carro e fui até a casa. Eu vi um carro estranho lá. Ele disse que lutou pouco. Ele andou para o fundo, tocou a campainha. Uma voz disse: entre. E ele disse, e eu abri a porta. Quando abri, bem na minha linha de frente, bem na minha visão, um homem que apontou a espingarda de cano duplo para o meu irmão, enquanto seus filhos e sua esposa olhavam, e embriagados, puxou os 2 gatilhos e matou meu irmão. O homem tinha ouvido que ele estaria fora. Ele mal tinha entrado em um negócio e ele tinha ouvido que Bob tinha voltado. Mas os planos foram mudados sem o conhecimento de ninguém. E aqui Bob Walsh cara a cara, e eu perguntei: o que aconteceu? Ele disse: irmão Swaggart. Eu olhei para ele. Algo se levantou em mim e disse para matá-lo. Eles viveram isso e sonharam e pagaram milhares de dólares a um atirador profissional para matá-lo. E aqui estava. Big Bob, de 1,80 m, tinha lutado na Batalha de Bulge, na Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial. Ele havia matado homens com a mão nua, quão poderoso ele era. Algo disse: mate ele. O homem ficou pálido e cambaleou contra a parede, e a senhora lá e o primo dos 2 disseram: oh meu Deus. Mas ele disse: irmão Jimmy, eu chorei. Jesus me ajudou. E uma poção, ele disse, veio sobre mim. Aleluia! Que cobriu o ódio e desfez o ódio, aquela coisa que estava lá e destruiu as famílias inteiras. E ele disse que era como algo que me cobriu completamente e a raiva passou. E em vez de um punho, era uma mão estendida e eu andei para ele. E ele estava lá tremendo, o homem estava. E eu peguei a mão dele e disse: o passado se foi. Você não precisa ter medo de mim. Eu fui salvo pelo sangue de Jesus. Glória a Deus.
Ele disse, Jim Swag, nós nos abraçamos e eu puxei-o para perto. Eu puxei-o para perto e ele chorou no meu ombro. Só o amor de Deus poderia juntar algo assim. Mas ele se levantou com lágrimas escorrendo pelo rosto naquela sala de estar e naquela cidadezinha anos atrás. E disse aquela coisa flagelada na minha vida. É como seja ciúme, vingança ou ódio ou rebelião. Ou sexual, limpeza, sujeira, segredos, bebendo, nossas drogas. Essa coisa vai te destruir, mas Jesus Cristo quer te libertar essa noite. Podem abaixar suas cabeças, por favor. Quantos nesse auditório essa noite, de vários de milhares de pessoas, Jimmy Swaggart é aquela coisa em minha vida. E como você diz, ficando cada vez pior. Eu não posso continuar com isto. Deus falou comigo esta noite. Eu posso ser livre. Quantos resvalariam suas mãos, vão ter coragem de fazê-lo. Levante-as bem alto, rapidamente. Venho aqui no piso principal. Quantos agora? Eu vejo. Obrigado, obrigado. Nas arquibancadas, quantos levantariam suas mãos, por favor? Dizem, orem por mim, orem por mim. Deus ama seus corações. Levantem-se, eu não vou gastar muito tempo. Jimmy Swaggart, essa coisa está na minha vida. Eu não quero continuar com isso. Olhem aquelas mãos. Quantos de vocês aí em cima levantariam suas mãos? Eu quero que todos fiquem de pé nesse auditório. Vou pedir para a Carol cantar Indigna do Sangue, enquanto ela está cantando isso. Eu enxovalho cada um de vocês. Todos aqueles que levantaram suas mãos. Eu quero que você saia hoje à noite. Andem por esses corredores e digam, Deus, eu não estou aguentando, estou voltando para casa. Essa coisa tem que sair quebrada. Isso tem que sair quebrado. Como ela canta no Espírito de Deus, lida com vocês. Alguns de vocês podem ficar aí e dizer, irmão Swaggart, o que as pessoas vão pensar. É melhor você esquecer o que as pessoas pensam e perceber o que Deus sabe e o que o diabo está tentando fazer, destruir você. Venha, cantora Carol. I know not why the sovereign King would leave his throne on high and dwell here in this barren land with mortals such as I. He left his home in paradise, so I'll never know. But his precious blood is made. We'll wait for you from the top of the balconies. Come. Virgin snow. Here am I, so unworthy of the blood, so unworthy of the blood that set me free. Here am I, so unworthy of the blood. Unworthy of the blood, but yet Oh God. Oh dear God. Sing that chorus again, Carol. Sing it again. here am I, so unworthy of the blood, so unworthy of the blood that set
mercy. We're waiting for you as the Spirit of God moves. Come. As the Spirit of God moves, come. Sing the second verse, please. Every time I falter and I bring the Father shame, a droplet of His precious blood then falls upon my name. I'll never know the reason why this thing has come to be, but all I know is that He did it just for you and me. Here am I, Lord. You're the only one that can help me. So unworthy of the blood that set me free. Here am I, so unworthy of the blood, but yet it flowed. Sing the chorus just one more time. They're still coming. They're still coming. Here am I, so unworthy of the blood, so unworthy. Just lift up your hands and let His presence flow through you. Let it flow into your heart. Let the blood cleanse every stain. It can cleanse every stain tonight. It can break every chain and every fetter by the power of Almighty God. Glory be to the Lamb. I want every saint of God in this building believing God with me this moment. Believe God with me this moment. Unworthy of the blood, so Let the word, unworthy of the blood, the anointing that breaks the yoke, set me set you free. Here am I, Jesus loves you. unworthy of Jesus the blood, loves you. but yet it flowed for me. Hallelujah to the name of Jesus. Glória a Deus. Eu vou orar por esses que estão aqui, por aqueles que estão me assistindo na televisão. Enquanto estou orando por eles, orarei por vocês. O sangue de Jesus Cristo, através da palavra e a unção do Espírito Santo. A palavra diz que a unção quebra o jugo. Você pode ser livre essa noite, totalmente e completamente. Muitos estão livres, mas eu oro agora. Agora com calma, confiança e fé em Deus. Coloque sua total confiança nele. Ele vai te libertar. Querido Pai Celestial, muito obrigado. Eu oro essa noite por todos que estão diante de mim, não apenas aqui em Dallas, também por aqueles que estão na televisão. Satanás mentiu para eles. Ele disse: eles são inúteis. Eles tentaram de novo, novamente. E tem sido fracasso e derrota e fracasso. Mas esta noite algo aconteceu enquanto nós estávamos pregando. A unção quebrou o jugo. Glória a Deus. Aleluia. Simão Pedro não será mais um galo de junco com vento, mas será uma rocha. Glória. Jacó não será mais um enganador e o Senhor planejou, mas ele será o príncipe de Deus. E Josué não será mais detido, sacerdote vestido com roupas sujas, mas permanecerá na justiça de Deus. Isaías não mais clamará: imundo, imundo. Por sua iniquidade o pecado será lavado. E tu purificaste Davi pelo teu sangue. E lavou e ele está limpo. E eu estou acreditando em ti que vários e milhares, não apenas aqui em Dallas, mas na televisão foram limpos e libertos dessa coisa aí quebrada, agora e para sempre em suas vidas. Isso é feito. Em nome de Jesus está feito.
O pecado não mais terá domínio. O pecado não terá domínio. O pecado não terá mais domínio. Agora olhem para o irmão Sweggs por um momento, por favor. Eu quero que vocês se lembrem disso aos olhos de Deus essa noite. Vocês estão limpos aos olhos dele, quanto ao sangue do seu Filho Jesus pode fazer por vocês. Qualquer que seja o passado, e isso é passado, e está nos mares do esquecimento de Deus para nunca mais ser lembrado contra vocês, não mais. Em seu amor, em sua graça, de acordo com a sua palavra. E o pecado não terá mais domínio sobre vocês, pois essa coisa está quebrada. Quebrada completamente em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns de vocês aqui nessa noite não são salvos, e eu vou orar. A oração do pecador. Vocês estão no limite. As luzes da cidade estão acesas. Nós vamos orar na oração do pecador. Repita em voz alta depois de mim e acredite com todo o seu coração. Acredite com todo o seu coração. Vocês serão salvos, eu prometo. Abaixe suas cabeças, por favor. Feche seus olhos. Agora vamos orar. Querido Pai Celestial, eu venho a Ti, no doce nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados e do jeito que eu vivi. Por favor, me perdoe. Me limpe com Teu precioso sangue de toda injustiça. Tu diz nas Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. E com minha boca, segundo a Tua palavra, eu confesso Jesus Cristo em meu coração. Eu acredito que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e Ele está vivo. Nele deposito minhas esperanças, meu passado, meu presente e meu futuro. Dê a Jesus. Agora, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Eu vou viver para Ele, servi-lo, de acordo com a Sua santa palavra. De nada eu fiz, mas do que Ele fez. Eu sou salvo. Aleluia, Ele fez. Louvado seja o nome de Jesus.